Fala galera, Matheus aqui. Eu não faço ideia de quem seja. Eu pedi lá no Twitter o pessoal me mandar sugestão de vídeo para reagir e me mandaram um vídeo desse cara falando da quebradeira da China. Até foi o gamer de esquerda que mandou. E vamos dar uma olhada porque eu de novo, nunca vi. Eu não sou economista, eu sou engenheiro de produção, então os meus comentários vão ser mais do meu ponto de vista da vida aqui do que embasamento econômico teórico. E não sair da quarentena, é por isso até que eu estou fazendo a live agora, porque eu estou esperando eles me avisarem que horas que eu vou poder sair da quarentena. Mas vamos lá ver o que esse cara vai falar. E hoje nós vamos analisar duas visões muito distintas sobre o que está acontecendo na China neste momento. De um lado, nós temos a mega investidora bilionária Cathie Wood dizendo que o mercado da China já quebrou. Nós só... Alguém avisa o Luigi que já quebrou. Já quebrou. É por isso que eu nem tenho mais água. Essa é a última garrafa d'água que eu tenho aqui, porque já quebrou. O hotel já quebrou. Não sabemos disso ainda, mas nós saberemos em breve, porque segundo ela, isso trará consequências nefastas para toda a economia global. E, de outro lado, curiosamente, nós temos aí investidores muito conservadores, como é o caso do Peter Schiff e do sócio do Warren Buffett, o Charlie Munger, falando o completo oposto disso, dizendo que, na realidade, agora é um excelente momento para se investir na China e que eles estão muito otimistas com investimentos na China daqui para frente. Só agora. Pois é, muito curiosa essas visões distintas, então nós vamos analisar exatamente por que cada uma das partes pensa desse jeito e quais as implicações disso para o resto do mundo daqui para frente. Logo depois essa mensagem do nosso patrão nesse canal em um outro vídeo, mas neste vídeo aqui nós vamos entrar realmente a fundo nessa questão. Porque o que acontece ali na China, basicamente, é que o Partido Comunista Chinês, ele conseguiu fazer o país se desenvolver muito e muito rapidamente, abrindo o país às forças de livre mercado, mas ele nunca abriu o país por completo. Por quê, né? Porque é um país comunista e é assim que a economia socialista de mercado funciona. Então, a China ainda mantém severos controles sobre o acesso das pessoas a veículos de investimento que em outras partes do mundo são bastante comuns. Então, de um lado, é claro que a gente não pode negar o quanto a China conseguiu crescer, mas, por outro, o dia a dia do chinês é bastante complicado, porque ele não tem outra alternativa a não ser investir no mercado imobiliário, por mais insustentável que isso possa parecer. E como que isso faz a vida de um chinês médio ser mais complicada, do dia a dia do cara? Como que isso afeta o dia a dia da pessoa? Assim, nossa, eu não posso comprar ações da Juquinha SA. Isso tá acabando com o meu dia hoje. Assim, como? Eu não consigo entender. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente já dá como garantido os investimentos em ações, é algo totalmente corriqueiro, mas lá isso é algo bastante inacessível para a maior... Brasil, assim, todo mundo compra ação. O brasileiro não tem dinheiro para comprar carne, ele está comprando osso para fazer sopa, comprando caixa em supermercado, todo mundo investe em ação. É um negócio assim absurdo, é corriqueiro. Tu vai no boteco tomar uma cachaça, só se fala de outra coisa. Parte da população e até visto com uma certa desconfiança das pessoas. Investir fora do país, então, está realmente fora do alcance da maioria das pessoas e mesmo para... E no Brasil está no alcance da maioria das pessoas investir fora? Que realidade que essas pessoas vivem? Para comprar dólar lá é algo cheio de limites e criptomoedas então nem se fala. A China praticamente proibiu tudo isso daí. A única opção de investimento para o chinês é justamente o mercado imobiliário e é por isso que 70% das economias deles vão para esses ativos. Até os planos de aposentadoria são baseados em imóveis e a quantidade de imóveis que uma pessoa tem é praticamente símbolo de status por lá. E no Brasil não é, né? E no Brasil, quantidade de imóvel, carro, isso não é status no Brasil, é só na China. A pessoa ter 5 apartamentos só é status na China. No Brasil é coisa comum, tipo, todo mundo tem, sei lá, 5, 6 apartamentos. Eu não sei, cara, sério, assim, não sei. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. É complicado para entender.
E como os grandes centros, como por exemplo Beijing, se tornaram extremamente caros para a pessoa comum, Isso é as verdade. pessoas aceitaram comprar em lugares mais afastados. E é daí que vem as famosas cidades fantasmas, que eu vou mostrar aqui para vocês Se é daí que vem, eu não sei, mas isso agora. Então aqui acontece. vocês podem ver cidades inteiras onde não mora ninguém. As Isso pessoas existe mesmo. compram por pura especulação baseados na teoria do mais tolo. A gente pode pensar que seria burrice fazer essas compras, mas se sempre existe um mais tolo para pagar um preço maior, então isso é facilmente ignorado pela população. As pessoas compram porque o mercado imobiliário sempre sobe. Foi assim desde que eles eram jovens e provavelmente vai ser assim para sempre, É. ou pelo menos essa é a crença deles por lá. E no Brasil não é, né? No Brasil não é. Por isso que tem tanta gente investindo em mercado imobiliário. Mas essa não é a crença. Aí a gente pode pensar, bom, mas será que essas pessoas não percebem que ninguém está morando nesses lugares e que talvez ninguém nunca venha a morar por lá? E a resposta é sim, eles percebem e sabem que ninguém vai morar por lá. Eles tanto sabem disso Isso aí que eu já não até as sei incorporadoras, elas nem se preocupam em colocar elevador nos prédios ou mesmo energia ou água encanada. Mas pode ver que ele está usando um vídeo só, né? Que essa é basicamente a mesma cidade. Ele não está usando vários vídeos para mostrar várias cidades fantasma. Esse negócio das cidades fantasma existe, eu não sei explicar. Como eu falei, eu não entendo de mercado imobiliário ou economia da China. Assim, nesse sentido, vão lá incomodar o Elias Jabbour e perguntar para ele, que ele com certeza vai saber. Mas existe mesmo. Essa cidade fantasma existe. Todas essas construções, elas são apenas cascas de concreto que não podem ser habitadas, mesmo se o comprador quiser. É praticamente um grande esquema de Ponzi que foi Sim, alimentado e perpetuado ao longo de décadas, até agora chegar em preços incrivelmente altos, que são muito, mas muito mais altos do que em qualquer outro lugar do mundo. Para vocês terem uma ideia, numa cidade do interior dos Estados Unidos, a moradia custa entre 4 ou 5 vezes o salário anual médio das pessoas. Deixa eu fazer uma conta de padaria aqui, mais ou menos. Quando eu estava nos Estados Unidos, ano passado, um operador ganhava aí, sei lá, uns 60 mil dólares por ano, mais ou menos. E a casa que eu morava, que é a casa que a empresa alugou, custava 230 mil. A conta que ele está fazendo é mais ou menos isso mesmo. O cara ganhava 60, 230 é 4 vezes aí o salário do cara. Em lugares aí mais caros, como Nova York, esse valor sobe para 10 vezes o salário. E em países com mais desigualdade social, como é o caso aqui do Brasil, onde os salários às vezes são tão baixos que esticam ainda mais esse índice, então aqui em cidades como São Paulo, os imóveis chegam a custar 17 vezes o salário das pessoas. Porque o salário é baixo, né? Só porque o imóvel é caro, mas o salário é baixo. Mas mesmo a nossa realidade notadamente cara, ela não é nada comparada com a realidade da China, onde as cidades como Beijing têm um preço médio de 50 vezes o salário. Os preços de moradia na China são tão altos que se a gente somar o valor de todos os imóveis chineses, dá um total de 70 trilhões de dólares. Eu vou falar para vocês que eu não sei como é que as pessoas conseguem pagar um apartamento aqui. Teve aí uma estatística que rolou uns meses atrás que 90% dos millennials, 80%, 90% tem casa própria. Eu não faço ideia como. Porque assim, o pessoal do administrativo da empresa que eu trabalhava ganhava aí 10, 15 mil yuan por mês. Um apartamento na cidade que eu morava, que é uma cidade pequena, é um condado, não é nem uma cidade, é um condado. Custava, o meu apartamento, o apartamento que eu morava, custava 2 milhões de yuan. 2 milhões e meio, um negócio assim. Bota 2 milhões. Como que o cara que ganha 10 mil vai pagar um negócio de 2 milhões? Eu, sinceramente, eu não entendo. Eu vou ter que também perguntar por Elias e pesquisar isso, porque eu não sei como é que as pessoas pagam. Em Xangai, a gente vai falar de apartamentos de 15 milhões. É muito fora da realidade. Eu não compreendo como que as pessoas conseguem pagar numa vida um apartamento. Porque é muito, muito, muito caro. Isso é maior que o mercado de moradia. E o mais interessante é, o meu apartamento custa 2 milhões. O meu aluguel é 2 mil. Então a pessoa está pagando
2 milhões e está recebendo 2 mil por mês, dá 24 mil por mês. Em quantas vidas que ela vai tirar esse investimento? De novo, eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Eu não sei o quanto que eles pagam. Se de repente eles só pagam uma parte, o governo paga outra, assim, eu não sei. Mas a conta não fecha. Não tem como. A pessoa pagar 2 milhões e cobrar só 2 mil de aluguel. Inteiro dos Estados Unidos e da Europa combinados. É a maior bolha de todos os tempos e não é à toa que a Cathie Wood está alarmada com isso. Para quem não sabe, Cathie Wood é a pessoa à frente da gestora ARK Invest, cujos fundos ficaram extremamente conhecidos pela habilidade dela em encontrar empresas de tecnologia que explodiram de valor na bolsa. Ela sozinha, na pessoa física, acumulou uma fortuna de 60 bilhões de dólares e recentemente ela chamou a atenção para o que vai acontecer com a China daqui para frente. Pô, mas Ideias Radicais está falando faz uns 10 anos já e ela não viu os vídeos dele? Segundo a Cathie, a situação atual da China é extremamente semelhante à situação do Japão, quando começou a bolha imobiliária por lá. Para quem não sabe, em 1989, todas essas crenças de que a China seria a maior economia do mundo estavam depositadas no Japão porque o país vinha alimentando uma bolha imobiliária tão grande que somente o Palácio Imperial em Tóquio, sozinho, valia mais que todos os imóveis da Califórnia combinados. Não foi à toa que quando essa bolha estourou, ela levou toda a economia do Japão junto com ela em uma recessão que já dura mais de 30 anos. Isso significa que quem investiu no índice da bolsa lá em 89 ainda não recuperou todo o dinheiro mesmo depois de 3 décadas. E como nós vimos, a bolha chinesa consegue ser ainda maior do que a japonesa e segundo a Cathie, isso vai gerar um efeito dominó que já começou. A primeira etapa aconteceu justamente no ano passado, quando o problema se tornou grande demais para continuar sendo ignorado, com o caso ali da Evergrande, que eu fiz um vídeo aqui nesse canal. A maior incorporadora chinesa estava prestes a se tornar inadimplente. Depois disso, o Partido Comunista Chinês tentou resolver a questão colocando limites para o nível de endividamento das construtoras, o que até seria uma medida eficiente se a Evergrande fosse a única empresa com esse problema. Bastaria então a empresa liquidar os seus ativos com desconto e outras incorporadoras comprariam esses ativos, assumiriam as obras em andamento e o mercado sobreviveria. Mas a realidade é que todas as incorporadoras estão no mesmo barco, com exatamente os mesmos problemas. Elas estão todas endividadas e sem acesso a capital para conseguir financiar suas operações. Em um cenário como esse, a única alternativa que restou foi justamente liquidar o estoque para o próprio mercado consumidor, vendendo imóveis com bastante desconto para que as pessoas comprassem mais do que elas teriam comprado a preços normais. E é lógico que isso gera pressão para a queda dos preços. E foi justamente por conta disso que no ano passado nós vimos os preços dos imóveis caindo na China pela primeira vez. E na visão da Cathie Wood, isso é só o começo. Assim que as pessoas perceberem que 70% das suas economias estão sendo ameaçadas, elas também vão tentar se livrar dos seus imóveis, aceitando descontos cada vez maiores. Até que o desespero em algum momento vai tomar conta do mercado, fazendo tudo desabar. A diferença é que a hora que isso chegar, o governo vai meter a mão e vai fazer alguma coisa, né? Porque aqui não tem livre mercado rolando solto. E já que 30% do PIB da China vem do mercado imobiliário, é justamente nessa hora que a Cathie lembra a máxima do mercado que diz que quando a China pega um resfriado, o mercado de commodities inteiro pega pneumonia. Que será, né? Segundo ela, a bolha já estourou e vai derrubar o país inteiro junto. Milhões de empregos serão perdidos, talvez até centenas de milhões. O capital de investidores vai continuar desaparecendo e a vasta maioria da população vai perder a maior parte, se não todas as suas economias. Uau! Uau! É final bolha, é isso aí. É final China. Eu nem vou começar a trabalhar segunda-feira mais porque estourou a bolha. Esse é um prognóstico bastante pessimista e é inegável que existe lógica nesse raciocínio. Mas, como eu já falei várias vezes aqui nesse canal, uma coisa é prever... Mano, existe lógica nesse raciocínio. A gente literalmente estava assistindo um vídeo
do Paulo Cogos falando que criança deveria estar armada. Lógica, você consegue achar lógica em qualquer coisa. Até no cara falar que ele vai mostrar esse vídeo para Jesus quando ele morrer. A quebra de uma única empresa, e outra coisa é prever quando ou mesmo se um cenário apocalíptico como esse vai acontecer. E embora a Cat seja indiscutivelmente notável para identificar empresas de tecnologia com potencial, também é verdade que os fundos dela fecharam no ano passado com perdas monstruosas. Que Então coisa, agora não? vamos olhar para o outro Então, quer lado. dizer que Vamos ela não olhar acerta o sempre? sócio e braço direito do Warren Buffett, o Charlie Munger, que, para quem não conhece, o Charlie Munger é uma figura Banger? Charlie Banger? É meio esquisito isso aí, cara. tanto extremista nas colocações dele. Embora ele compartilhe da mesma filosofia de investimentos do Warren Buffett, alguns acreditam que ele leva elas mais ao extremo, e um caso que retrata muito bem isso foi a construção dos prédios da Universidade de Califórnia em Santa Bárbara. Ele angariou um valor de 200 milhões para financiar essa construção, mas a condição sine qua non para Que bonito. liberar esses fundos Sine é qua que non. ele seria o arquiteto do desenho do prédio, porque o Charlie Munger nas horas vagas Será que é ele um cobrou arquiteto e na visão para ser dele o arquiteto do prédio deveria ser mais eficiente do que normalmente são feitas essas construções. Então, ele tomou algumas decisões aí um tanto incomuns, e a mais notável delas foi construir os dormitórios dos estudantes na área mais barata do prédio, justamente o interior, o miolo da construção, será, né? onde não há nenhuma janela. Por que será? Segundo ele, é uma troca óbvia e racional abrir mão do ar fresco e Claro. da vista para se ter dormitórios um pouco maiores, e uma visão que deixou até outros arquitetos do projeto tão revoltados que um deles até se demitiu, Meu Deus, se alegando demitiu. que o desenho é insustentável não só da perspectiva dele como arquiteto, mas também como pai e como ser humano. Então sim, ele leva essa relação custo-benefício bastante a sério, e na opinião do Charlie Munger, não importam esses problemas pelos quais a China está passando no seu mercado imobiliário, porque as empresas de outros setores estão muito baratas e atrativas, ou seja, com uma excelente relação custo-benefício. Quando questionado se o Warren Buffett compartilha da mesma opinião, o que ele disse foi que as pessoas costumam investir naquilo que elas se sentem confortáveis, e sério? o Warren não é diferente disso, e nesse sentido ele se sentia mais confortável com a China do que o Warren. Mas o Charlie Munger não está sozinho nessa visão de forma alguma. O Peter Schiff, maior proponente aí do ouro como moeda mundial, também pensa assim. Segundo o Peter Schiff, sim, a China irá enfrentar sérios problemas, mas ao contrário dos Estados Unidos, que já gastou toda a munição que tinha para estimular os mercados, a China ainda não gastou isso. Por que será, né? Todo mundo Por que sabe será? que os Estados Unidos abaixou Eu preciso pegar aquele áudio do Luigi lá. Por que será? os juros a zero e vem imprimindo dinheiro sem limites para impedir que qualquer crise se instale por lá, até que agora eles chegaram num ponto onde eles já não conseguem mais sustentar isso sem estimular a inflação ao mesmo tempo. Já na China, esses recursos ainda não foram utilizados na mesma escala, e é por isso que esses mega investidores estão apostando lá justamente agora, enquanto os preços estão baratos. Pois é, pessoal, visões aí completamente distintas, o que é bastante interessante se a gente for parar para pensar, porque do ponto de vista intuitivo, o que faria sentido é que conforme a gente vai subindo para os altos escalões aí dos bilionários e mega investidores, houvesse uma certa convergência de opinião sobre o que vai acontecer com a economia. Afinal de contas, esse pessoal aí não ficou rico errando as suas previsões. Mas a gente só sabe quando eles acertam. A gente não sabe quando eles erram. Tudo que eles erraram, a gente não tá sabendo. Sim, eles ficaram ricos porque eles acertaram mais. Mas e tudo que eles erraram? Por que vocês não assistem os vídeos do Ideia Radical? Tá lá o cara falando que a China vai quebrar todo dia. E é engraçado que a minha primeira live eu comecei com um vídeo dele, eu esqueci de botar para gravar aqui, porque eu sou muito noob nessa história de live. Eu vou ter que reagir de novo àquele vídeo, só para poder gravar de novo. Mas pelo jeito não, as opiniões são tão distintas que parece até que a gente está falando de política. Porque no fim aqui na China não tem economia separada da política, que o governo controla. O governo vai controlar. Foi o que eles fizeram com a Evergrande ano passado, eles tomaram o controle e repartiram a empresa. Os caras que eram donos da empresa estão sendo responsabilizados e vão ter que pagar
por todo o rolo que aconteceu. É assim que funciona, não tem... Tava rolando nos Estados Unidos lá um problema, eu acho que ainda tá, né? Com leite em pó para criança. Porque os Estados Unidos não tem licença maternidade, então as mães praticamente não amamentam as crianças, eles têm que dar leite em pó para os bebês. Basicamente é isso. E chegou num momento que não tem mais. Não tem mais porque as cadeias de suprimentos estão muito afetadas por causa da Covid, crise de container, etc. E chegou um ponto que não tinha mais leite em pó. Os Estados Unidos estava lá mandando o exército, avião do exército, da Força Aérea, né, para buscar leite em pó em outros países e tal, porque eles não têm. Mas assim, a raiz do problema é não ter licença maternidade. Aqui na China, uns anos atrás, teve um rolo desse aí com leite em pó falsificado. Foi um negócio assim. Até quando eu morava em Hong Kong, acontecia muito das pessoas irem para Hong Kong para comprar leite em pó para criança e trazer de volta para a China e vender aqui. Porque rolou essa história aqui, leite em pó falsificado. As pessoas que estavam envolvidas foram condenadas à morte. Tem 2 ou 3. Os cabeças do negócio morreram. Foi simplesmente assim. E eu não estou defendendo pena de morte. Eu acho que pena de morte não deveria existir, porque no fim não resolve o problema, né? Mas não tem economia separada de política aqui, que o governo controla. O governo controla. Os caras fizeram leite em pó falsificado que acabou, se não me engano, acabou matando crianças. E eles foram pro saco. Simples. E foi o que aconteceu com a Evergrande ano passado. O governo meteu a mão, separou a empresa e os caras estão sendo responsabilizados. E isso acontece direto aqui. Direto. Político sendo responsabilizado financeiramente porque estava recebendo suborno, propina, e aí pegaram e o cara vai preso. Teve político aí que foi condenado à morte por causa disso, porque o cara desviou muito dinheiro, coisa de milhões. Enfim, não é qualquer um que é condenado à morte, mas acontece comumente. Volta e meia a gente vê notícia disso aí. E aí como fala, a gente estava falando política ou economia. Aqui não tem isso. Aqui é os dois, que o governo controla os dois. Bom, já deu quase 1 hora aqui de live. Eu vou ter que ir, porque eu tenho que falar com os caras da minha empresa para saber que horas eles vão me liberar. Porque eu saio daqui hoje, finalmente eu saio. Eu ia dizer que faz 14 dias que eu estou nesse quarto, mas na verdade eu saí semana passada, porque eu achei que eu ia embora semana passada, mas não deu. Então hoje eu saio e eu vou para um outro hotel, aí eu tenho que achar uma casa para mim, e aí começar a arrumar a casa, e aí eu vou organizar para ter uma live, comprar aquelas ring light, né, para botar aqui e ficar decente, comprar uma câmera decente, uma internet decente, que eu só consigo subir vídeo para o YouTube em 480p, porque o Wi-Fi aqui é complicado. E sim, eu trabalho como engenheiro. Quer dizer, agora eu não estou trabalhando, só segunda-feira. Segunda-feira eu começo a trabalhar lá na fábrica. Por enquanto, estou só aqui de bobeira, esperando isso aqui acabar.